Chegamos então à nossa aula de número 9 do nosso curso de Gestão do Tempo. Meu nome é Daniel Frecchiani e hoje nós vamos falar sobre os princípios básicos de qualquer metodologia de gestão do tempo. Por que de qualquer metodologia? Porque, em geral, todas as metodologias que eu estudei, que eu conheço, relacionadas a esse assunto, trazem esses princípios vez ou outra. Alguns mais, outros menos, mas em linhas gerais esses princípios sempre percorrem todo o processo de construção da metodologia de gestão do tempo e não é diferente aqui no caso da tríade do tempo, tá bom? Quais são esses 5 princípios, Daniel? Bom, vamos lá. Eu não coloquei na ordem que eles vão aparecer, mas eu só elenquei, eu construí uma sequência lógica diferente na apresentação, mas está aqui o que você precisa saber, não tem nenhum mistério. O primeiro princípio é descarregar, o segundo é planejar, o terceiro antecipar e o quarto priorizar. Mais uma vez, está numa ordem aqui, mas eu ajustei essa ordem que é apresentada no livro da Tríade do Tempo para que ela ficasse mais concatenado com o que a gente está falando, tá bom? Então vamos lá. O primeiro princípio é o princípio de descarregar. E aí, talvez para te ajudar num termo ou numa comparação, é o princípio do download. Como assim, Daniel? O que significa esse princípio do download? É você fazer o download de tudo aquilo que está na sua cabeça, te causando estresse, te causando preocupação, te causando ansiedade. A sua cabeça, ela está funcionando o tempo todo, ela está ligada em tudo que está acontecendo e ela sabe dos seus compromissos. Por que descarregar? Porque esses compromissos, quando ficam funcionando apenas na sua cabeça, começam a te causar esse estresse, porque ela te lembra, a sua cabeça vai te lembrar que você tem que fazer uma coisa quando você não pode fazer. Você provavelmente já lembrou de uma conta que você tinha que pagar quando você estava num ambiente em que você não podia pagar a conta. Sua cabeça também te lembrou daquele prazo de mais 2 dias, enquanto você estava deitado na cama e você não ia nem poderia fazer nada a respeito. Todas essas lembranças são excesso de futuro no seu presente. Excesso de futuro ou excesso dos cenários que você criou no seu futuro, das suas responsabilidades, dos impactos que tem não fazer o que você tem que fazer. A sua cabeça traz aquilo do futuro para o presente para te alertar. Olha, você precisa tomar cuidado, você precisa fazer alguma coisa a respeito. Só que, geralmente, como eu falei, sua cabeça não armazena isso e não te informa, não tem um sistema de alarme tão funcional quanto deveria. E você não tem a opção de simplesmente desligar o seu cérebro e ligá-lo quando você bem querer. Então, à noite eu quero dormir, não quero ter insônia, vou desligar o meu cérebro. Não dá. O seu cérebro continua funcionando, ele continua trabalhando, você continua pensando e calculando quanto tempo eu preciso e eu tenho que buscar lá, eu tenho que fazer aquilo, depois eu faço uma ligação, eu mando um e-mail. Você não tem priorização, você não tem planejamento e tudo isso fica armazenado na sua cabeça, tá bom? Esse princípio, ele tem o intuito de arrancar tudo isso da sua cabeça para que você se sinta mais tranquilo, mais relaxado e você possa, de fato, olhar para aquilo que você escreveu, ou seja, aquilo que você fez o download, colocou num papel, num aplicativo, a gente já vai falar disso. Você tirou isso da sua cabeça e agora você tem condições de processar, de avaliar, de entender o que é mais importante, o que pode ser feito amanhã, o que talvez nem era para estar aqui, tá certo? Então esse princípio ele é muito importante para começar, porque aí você não fica mais sofrendo aqui porque vai lá para o seu calendário, vai para a sua agenda. E é um trabalho que dá trabalho, tá bom? É um processo, é um princípio que dá trabalho, porque a gente não tem esse costume. E só de pensar em se envolver numa tarefa desse tamanho, que é sentar, olhar para um papel e começar a preencher, começar a se organizar, já é cansativo. Mas você tem que fazer, porque isso vai te poupar muito tempo, isso vai te poupar mente, isso vai te poupar saúde. Daniel, como que eu descarrego? Como que eu faço isso? Básico. Você vai pegar um papel, uma folha de papel qualquer, pode ser no seu computador, pode ser num bloco de notas do seu celular, pode ser em qualquer ferramenta ou meio que te permita escrever e depois guardar isso em algum lugar, tá bom? Você vai pegar tudo que está na sua cabeça e depositar ali. De preferência com um ambiente limpo, um ambiente organizado, para que você não tenha nenhum tipo de distração, ok? O que não fazer, o que você não deve fazer, encher você de um monte de post-it, de um monte de nota adesiva, de um monte de avisos aleatórios sem sequência para os quais você não vai olhar. Porque o trabalho aqui não é só descarregar. Apesar do princípio ser esse, o objetivo é que você descarregue e tenha o que fazer, tenha condições de fazer alguma coisa. Quando você se enche de avisos, de notas, sem muito critério, sem gerenciar aquilo, não resolve nada, tá bom? Você continua pensando, eita, eu não lembro o que estava escrito, eu não lembro o que eu tenho que fazer, qual que é o caminho que eu devo seguir, tá bom?
Como? Como que você vai fazer? Pegou o papel, pegou seu bloco de notas, pegou sua ferramenta. Você vai começar pelas pendências da sua vida pessoal. Eu sei que o curso aqui é do MP, tem a ver com o seu expediente, com o seu trabalho, mas a gente já falou sobre isso, da importância que nós temos que dar ao gerenciamento da nossa vida pessoal, das nossas atividades pessoais, dos nossos valores, daquilo que é importante. Por isso você vai começar escrevendo as suas pendências pessoais. Pode ser em relação à sua vida financeira, pode ser em relação ao seu relacionamento, a compromisso com os seus filhos, compromissos conjugais, compromissos de outras esferas, tá bom? Tudo isso você vai colocar no papel. E eu quero que você faça um exercício mesmo, que você gaste tempo, que você fique lembrando, de repente pergunta, a gente tem alguma coisa que ficou para trás, pendente, conversa com alguém, tá bom? Coloca isso no papel. Depois, você fecha aqui a caixinha do pessoal e começa a pensar no seu dia a dia de trabalho. Começa a levantar todas as pendências profissionais, a levantar todas as exigências que você ainda não cumpriu, todos os compromissos, identifica os prazos, os projetos, o que você tem para fazer hoje, amanhã e depois. Começa a avaliar tudo isso e escreve. Não precisa escrever com muito detalhe, tá bom? Pode escrever numa frase simples, pagar a conta de luz, finalizar o projeto tal do curso tal, mandar o tabulário do memorando tal. Só isso, você pode colocar, porque esse momento é para descarregar. Depois a gente vai começar a trabalhar e processar essas informações. Uma pergunta que pode te ajudar a identificar isso, a colocar isso no papel é: quais são as tarefas que eu, ou que nós, a equipe, devemos fazer nos próximos dias? O que ficou pendente, o que ficou para trás, o que a gente, apesar de não ser pendência, que a gente tem que encarar nos próximos dias. Você anota isso aí também como parte do princípio de descarregar. Coloque na agenda. Não deixe ficar na sua cabeça. Isso aqui não é importante. E pode ser que você, no meio da revisão das pendências profissionais, lembre de algo pessoal. E a tendência é você negligenciar isso. Falar, não, agora é profissional, depois eu anoto. E você confia mais uma vez na sua memória, na sua mente, que pode se distrair com qualquer coisa, que pode estar sobrecarregada. Então, não caia nessa tentação. Se aparecer alguma coisa no meio da outra, rapidinho volta lá, anota, porque você pode resolver isso facilmente, tá bom? O segundo princípio que a gente vai falar hoje nesse vídeo é o de priorização. Como escolher o que fazer, o que não fazer, o que deixar para depois, tá? Isso é um assunto que vai voltar aqui no nosso curso outras vezes, porque a gente entende que prioridade é algo que merece esse cuidado, merece esse entendimento, para que não gere aquela sensação de frustração de não estar fazendo o que é importante, ok? Qual que é o seu primeiro lugar? O que de todas as coisas é absolutamente primordial? Você pode ver nessa imagem que só existe um primeiro lugar, e depois do primeiro lugar, o segundo lugar e depois o terceiro lugar. Por que eu coloquei essa imagem e estou falando disso agora para você? Porque a gente tem a tendência a acreditar que existem prioridades, no plural, vários primeiros lugares, várias coisas. Só que, como a gente já conversou, você não é multitarefa, ok? Você é monotarefa, você só consegue fazer uma tarefa de cada vez. Por isso, existe o termo prioridade ou primeiro lugar, porque ele vai exigir de você uma atenção imediata e exclusiva. Você vai fazer só aquilo naquele momento, enquanto você está ali envolvido naquilo. Ok? Não tem esse negócio de mais de uma prioridade. Você tem uma ordem de prioridade. Se eu risquei a primeira, eu vou para a próxima. Aí ela é prioridade. Se risco a número 2, vou para a 3 e ela é a prioridade. Identifique o que é o seu primeiro lugar. O que tem que ser feito primeiro. Não necessariamente o mais importante naquele momento, mas o que precisa ser feito naquele momento. Ok? Toda vez que você leva em consideração uma prioridade, você necessariamente está trabalhando com algo que a economia chama, a economia comportamental principalmente chama de custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? É o custo que você arca quando você faz uma coisa em detrimento da outra. Pensa na sua lista aí. A lista tem o item 1, item 2, item 3, item 4. Quando você escolhe o item 1 para fazer, você necessariamente, baseado no que eu estou te falando, que é prioridade, monotarefa, você necessariamente está escolhendo fazer o 1 em vez de fazer o 2 e em vez de fazer o 3. E não fazer o 2, o 3, o 4 tem um custo para você. E geralmente esse custo é menor do que o custo de não fazer o número 1. Por isso que o número 1 é prioridade. Então, se você quer ir ao cinema, você tem R$10, você quer ir ao cinema, mas ao mesmo tempo você quer tomar um sorvete que custa R$10. E o cinema é R$10, ou um filme que você aluga na internet é R$10.
Qual que é o custo de alugar o filme? Não tomar o sorvete. Qual que é o custo de tomar o sorvete? Não assistir o filme. Esse custo de oportunidade vai te ajudar, às vezes, a identificar o que é prioridade. Nossa, se eu não fizer isso, é muito custoso. Ou, se eu fizer isso, apesar do custo ou daquilo que eu estou abrindo mão, é muito melhor do que eu fazer o número 2 ou o número 3 da minha lista de tarefas, ok? Prioridade é isso, é colocar alguma coisa em primeiro lugar. Isso necessariamente vai incorrer num custo de oportunidade, ok? Terceiro princípio, eu estou passando aqui por alto, não se preocupe, não fique ansioso ou ansiosa achando que eu estou muito rápido ou está muito superficial, porque nos passos da metodologia, que a gente vai falar muito em breve, eu vou aprofundar cada um desses itens, ok? E o terceiro princípio que a gente vai falar hoje é o princípio do planejamento. E eu tenho certeza absoluta que você já ouviu falar sobre planejamento e talvez você já tenha um conceito ou uma opinião muito clara em relação ao que é planejamento. A maioria das pessoas que eu conheço ou pessoas com as quais eu tenho que trabalhar e ajudar a entender a importância do planejamento, entendem que isso é um pouco chato, isso é um pouco cansativo, isso faz com que a gente perca muito tempo. E, na verdade, o planejamento ele nasce como uma ferramenta de antecipação, a gente já falou de antecipação aqui, ela nasce como uma ferramenta de antecipação que serve para te proteger de perder tempo com coisas que são desnecessárias. Agora, olha só como está tudo concatenado. Eu descarrego todas as tarefas que estavam na minha cabeça e coloco numa ferramenta prática, tá? Uma ferramenta que me permita processar tudo aquilo. O que é processar? É olhar para essa ferramenta, olhar para esses itens e pensar o que é prioridade para mim. Qual é o meu primeiro lugar, o segundo lugar, pensar na relação de custo de oportunidade e depois pegar isso tudo e dar um destino e colocar aquilo num lugar adequado. Olha, isso aqui vai para um arquivo porque eu não vou mexer agora, isso aqui nem era para estar aqui, é lixo, isso aqui eu já resolvi, isso aqui vai para o dia tal do mês tal, isso aqui a gente vai conversar com a equipe, isso aqui nós vamos delegar, isso aqui eu tenho que fazer agora. Você planejando, você está antecipando todas essas coisas que estavam te deixando estressado, mas que agora tem um destino. O planejamento te faz ganhar tempo. É uma das maiores vantagens do planejamento. Ele te dá visão clara e completa daquilo que está acontecendo. E aí, quando você tem uma visão completa do que está acontecendo, você tem um senso de progresso. Nossa, eu já fiz isso, eu já caminhei por aqui, agora eu vou caminhar por ali, eu vou decidir isso. Tudo isso vai se encaixando e aí o que você priorizou, o que você planejou, vai acontecer. O quinto passo, que poderia ser aqui, que eu não trouxe, porque ele é um passo da metodologia, seria a execução e é fazer tudo isso que você descarregou, priorizou e planejou. Não menospreze um planejamento bem feito. Não menospreze um planejamento eficaz e eficiente. Aquele que você vai saber administrar melhor a posição de cada tarefa, sabendo como você vai gastar o seu tempo, quanto de tempo você vai gastar e quais são os passos para que você possa executar com excelência aquilo que você tem que fazer. Pense no seu trabalho, pense em tudo que você poderia ter feito aqui no MP, aqui na sua sala, no seu trabalho do dia a dia e como a nossa instituição já poderia ter avançado se nós tivéssemos ou se nós desenvolvêssemos um hábito forte de planejamento, de entender o que é prioridade e de tirar as coisas da nossa cabeça, ok? Eu vou encerrar aqui esse vídeo para que ele não fique muito extenso. Eu volto já para falar com você sobre os 5 passos da metodologia e como a gente vai caminhar na construção da melhor administração pessoal da sua vida pessoal e da sua vida profissional.